Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e esse é um canal que dá dicas de leitura sobre literatura e religião, religião e filosofia, história das religiões mundiais. E hoje vamos aí falar de cristianismo, catolicismo, vamos falar de barroco, tá? Barroco que é português e brasileiro, porque nós vamos falar do Padre Antônio Vieira, como prometido. Estamos aí nas leituras dos sermões do Padre Vieira. Então, não sei mais quantos vídeos eu fiz, mas volta e meia estou falando dos sermões, que é literatura, né? A minha formação é literária, literatura brasileira, então vou ler como, né, um crítico literário, uma pessoa que mexe com literatura, e também pela questão devocional, questão de fé também, que eu acho interessantíssimo o tema é cristianismo, né? E aqui o Padre Vieira vai, do Epifania, que vai ser o destaque hoje, Epifania que foi depois daquele famoso lá do Santo Antônio que prega aos peixes, né? Porque é o mesmo drama, tá? Lembrar que em 1661, né, um ano anterior a esse sermão que nós vamos falar hoje, o Padre Vieira foi expulso do Maranhão, tá? Ali, Maranhão, Pará, né, o Grão-Pará, é o norte, né? O norte. Lembrar que o Padre Vieira veio de Lisboa, morou em Salvador, certo? E foi pregar, foi ser missionário no Maranhão, Pará, né? Que é tudo junto. E aí ele foi expulso em 1661. 1661. Bom, depois uma série de revoltas lá dos colonos, porque os colonos queriam explorar mesmo os índios, né? Os povos indígenas. E o Padre Vieira, assim como ele defendia os judeus, né, vários momentos ele defendeu os judeus, ele defendia os indígenas, e aí o Padre Vieira inclusive entrou na lista da Inquisição. A Inquisição cismou, vou tirar esse óculos aqui porque é o reflexo, mas o Padre Vieira entrou então na lista da Inquisição, tá? E aí a vida toda passando aí se defender, então é uma complicação, tá? Em 1684, seguindo a listinha aqui, os jesuítas também foram expulsos, tá? A revolta de Beckham, tá? Revolta de Beckman, os colonos também expulsaram os jesuítas. Então os jesuítas passavam aperto, e aí no século XVIII, 1750 e pouco, 59, foram expulsos da capitania toda, das capitanias todas, do Brasil, porque o Pombal, Marquês de Pombal, ele mandou embora então os jesuítas, né, que estavam dominando demais, seguinte, né, ele que era um grande iluminista e tal, então os jesuítas estavam incomodando a coroa portuguesa. Então, em vários momentos no século XVII e no século XVIII, os jesuítas foram expulsos. Tá? Então, assim como o sermão lá de Santo Antônio aos peixes, muito engraçado, assim, né, muita ironia, podemos até falar desse sermão aqui, tá, futuramente. Então, ele já passava por esse drama, né, de defender os judeus, defender os indígenas, e essa questão do Vieira ligada à questão abolicionista, à questão da escravidão, né, e lembrar que o Papa, né, o Papa Leão XIV pediu perdão em nome da igreja aí, para a igreja ter legitimado, né, esse processo de escravização na África ali, principalmente, tá? Então, ou seja, a gente vê que nem todo mundo da igreja apoiava, né? Então, pessoas da igreja sofreram com a Inquisição, né? E aí, essas meia-culpas, né, a igreja sempre tem feito. Tudo bem. E aí, lembrar a importância dos jesuítas no Brasil, né? Escolas jesuítas, assim como os jesuítas foram para a China, né? As mesmas informações que a gente tem da China foram os jesuítas, foram lá no século XVI, XVII, tá bom? Então, essas informações, essas pregações, a gente sabe, né? Que aconteceram lá na China, nesses séculos aí. E aí, o Vieira é mais famoso pelo Sexagésima, tá? O sermão do Sexagésima, que vai ser de 55. Tá? E ele vai pregar em Lisboa aquela questão do semeador, a parábola do semeador e tal. Então, o Vieira é um grande escritor, né? Um grande padre, assim, um grande literato. E nós vamos analisar aqui esse sermão da Epifania que ele pregou na Capela Real, Lisboa, 1662. Então, ele já tinha sido expulso do Maranhão, tá? Maranhão, Grão-Pará. E aí ele vai falar assim, olha, eu acho estranho, né, que nós, que somos pregadores, né, a coroa portuguesa, né, em vez de incentivar os pregadores, né, e propagarem o evangelho para o mundo, né, para o novo mundo, que aí a novo mundo seria até a nova criação, né, a nova epifania, a epifania primeira e a epifania segunda. A epifania segunda seria acontecida no novo mundo, né. Então ele fala assim, olha, nós estamos aqui como missionários, levando o evangelho, levando a pregação aos indígenas, aos povos indígenas, aos nativos, a catequese, e aí tem os colonos que querem exploração. E ele fica indignado que os colonos, né, querem só chegar nas capitanias para